Paz do Senhor, gente, bom dia. Estamos no nosso devocional, Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar começando com o Salmo 66. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Cantai a glória do teu santo nome e dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendas nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e veja as obras de Deus. É tremendo nos teus feitos para com os teus filhos, para com os filhos do homem. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé e ali alegraremos nele. Esse salmo fala de quão maravilhosas são as obras do Senhor, quão grande Ele é, quão poderoso, Ele é. E hoje nós vamos estar dando início, continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, da carta Romanos, assim. Hoje a gente está em Romanos 8. Bora lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne. Aqueles que não cobiçam, aqueles que não têm inveja, aqueles que não causam distensão, aqueles que não adulteram, aqueles que não fornicam, aqueles que não fazem, Então, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque quando o Espírito Santo está na minha vida, ele me livra de ser uma pessoa carnal. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não abandonamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, ou seja, quando eu alimento a minha carne, fofoca, inveja, calúnia, contenda, deixa eu ver o que... A fornicação, a masturbação, tudo isso estou alimentando o que é minha carne. Então, o que acontece? Eu deixo de alimentar o meu espírito, então eu entristeço e faço inimizade com Deus. Entendeu? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como, irmão, que anda na carne agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas... Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, nós devemos mortificar, amassar nossa carne, Ou seja, eu tenho vontade de bater em alguém, eu não vou fazer, porque é a obra da carne. Eu odeio a vida de alguém, não, eu vou pedir a Deus para colocar a mão no meu coração, porque o ódio é a obra da carne. Eu tenho inveja da vida de alguém, Deus me liberta dessa inveja. Por quê? Porque isso é obra da carne. Deixa eu ver, de repente, eu tenho ciúmes. Ciúmes também é obra da carne. Então, tudo que engrandece a minha carne, eu preciso amassar aquele eu para que, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Espírito Santo venha a ser aumentado em mim, Então, ou seja, como que eu aumento o Espírito, como que eu alimento mais o meu Espírito do que a minha carne? Através do jejum, através da palavra, através da oração, através da santificação. Vai ter hora que eu vou ter vontade de responder
Mas não vou, por quê? Porque responder é uma obra da carne. Você entendeu? Então, ou seja, eu querer lá contender, debater, obra da carne. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não existe, irmãos, uma pessoa que anda segundo a carne, ela não tem como ser filha de Deus, porque a Bíblia está dizendo, se ela alimenta a carne dela, por exemplo, a partir do momento que hoje eu não vou mais seguir a doutrina, essa doutrina que eu não falo que é só veste, né? Mas é tudo, é o comportamento também. Que comportamento é esse? Um comportamento santo, um comportamento casto, um comportamento direito, um comportamento honesto. A partir do momento de que eu não quero mais seguir isso, eu vou seguir a minha vontade, a vontade dos desejos da minha... eu vou fazer o que eu quero. Hoje eu não quero saber o que Deus está pensando de mim, eu quero fazer o que eu quero. Eu sou inimiga de Deus. Por quê? Porque eu estou andando segundo a minha carne, não segundo ao Espírito Santo de Deus. Né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória de quem em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão de corrupção para a liberdade da glória de filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e juntamente com dores de parto até agora. Isso é muito engraçado, que esses dias eu me parei para pensar. Olha só, olha que interessante. A Bíblia fala que a dor do parto veio por conta do pecado do homem. Você já reparou que não é só o homem que tem dor de parto, no caso a mulher? Os animais também têm dor de parto. Você entendeu como que é interessante? E é o que está dizendo, olha, porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com as dores de parto até agora. Porque o pecado, ele abundou, né? Mas a glória de Deus, ela vai superabundar todas as coisas. Então, através do pecado veio a dor, através do pecado veio as doenças, através do pecado veio, né, muitas coisas que antes não eram o querer de Deus, mas por conta do nosso pecado, Deus, ele permitiu. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber... Fica quieta. A redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Porque o que alguém vê, como esperará? Então, olha só, nós que vivemos pela fé, nós não vivemos esperando algo, porque nós estamos vendo. Eu não espero essa mochila porque eu tô vendo, não. Se essa mochila sair daqui, eu vou esperar ela, porque eu tenho fé de que Deus vai trazer ela pra mim, você entendeu? Tô dando um exemplo, tá, gente? Mas se esperarmos que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem intercede por nós? O Espírito Santo de Deus. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E ele é segundo Deus, intercede pelos santos. Deus, a Bíblia diz que Deus sonda as nossas intenções. Então nós devemos pedir, também fala que do nosso coração saem as fontes das vidas. Nós devemos pedir a Deus que nossas intenções sejam puras. Porque muitas das vezes nós deixamos que a nossa carne fale mais alto e agimos com más intenções. Você entendeu? Bom, vamos continuar aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vivo isso muito na minha vida. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisa boa é quando você entende qual é o teu propósito.
Porque quando nós estamos no meio do propósito, você pode não ter nada, mas o recurso vai vir, as coisas vão vir, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ontem eu vivi algo muito forte com Deus em relação a isso. Na minha cabeça eu queria ir embora logo, porque eu tenho minhas coisas para poder fazer. E aí Deus ele foi lá e travou algo na minha vida ontem assim, para que eu ficasse aqui o tempo determinado por Ele. Quando nós andamos segundo a nossa fé, que não é segundo a nossa vista, nós não fazemos mais a nossa vontade. Não era a minha vontade permanecer, mas Deus me mandou permaneça. Você entendeu? Por quê? Porque Deus tem algo para poder realizar. Eu não sou dona de mim mais. Quem faz por mim agora é Deus. E isso é muito interessante porque para Deus, se Deus tiver que tirar todo o recurso para você permanecer, Ele vai tirar. Quando nós temos o recurso, um exemplo, nós podemos, eu estou passando uma aprovação nesse lugar aqui. E aí, eu tenho dinheiro. Eu posso simplesmente pegar um voo e ir para outro lugar, porque o outro lugar, outro lugar eu vou sair fora da prova. Então, ou seja, eu estou agindo conforme a minha vontade, não conforme a vontade de Deus. Então, Deus ele fez o quê? Corta o recurso, fecha a porta, para poder o quê? Para você não sair do ambiente onde eu tenho preparado para você, você entendeu? Deus ele trabalha dessa maneira e nós precisamos entender o propósito. A gente vê muitas pessoas perdidas porque não encontram um propósito. A gente tem que saber, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, até aquilo que o inimigo tenta contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção para a glória do nome dele. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou. Aos que chamou a este também justificou. Aos que justificou a este também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Irmãos, é igual de, eu não nasci para passar por isso. Como assim? Porque se próprio Deus entregou, o próprio Jesus, que era o teu filho unigênito, para que nós fôssemos feitos filhos também, como que nós também não passaremos certas coisas que nós não queremos passar? Porque Jesus não queria ir para a cruz. Vou lá na cruz, bati no peito, vou para a cruz. Não. Ele chorou lágrimas de sangue, porque ele sabia do que estava por vir. Então, olha só. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Então nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nós seremos provados sim, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque aquele nos amou, que é Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então essa é a nossa palavra. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Amo vocês, Cristo Jesus. Tenham um bom dia abençoado, uma ótima semana para nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Passe um bom dia.